Luiz e Decorações participa do programa quinzenalmente para mostrar todos os produtos que eles trabalham aqui na cidade na linha de acabamento de uma obra, de uma casa, de um escritório, enfim, do seu espaço. E hoje nós estamos aqui num espaço onde foi feito pelo escritório da Grace e do Neto, mas quem está aqui hoje é a Tati para falar um pouquinho dessa finalização. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em casa, então? Tudo em casa. Como é que vai o escritório? Tudo bem? Ai, tudo ótimo. É? Graças a Deus. Me fala uma coisa, o Geraldo aqui nessa casa, a gente vai mostrar algumas imagens dele, ele fez a casa inteira. Sim. É isso? Entramos, na verdade, a gente entrou com o projeto desde a parte de projeto arquitetônico até a finalização. Interiores. E daí nós podemos contar com a empresa Luiz e Decorações, que na verdade forneceu todos os papéis de parede, persianas, cortinas. Espaço gourmet, cozinha, quarto casal, quarto Completo. bebê, hall de entrada, sala, hall, tudo. Sim. Aliás, eu queria começar falando desse hall aqui. É um papel listrado, é isso? Em 2 tons de bronze? Sim, e a gente optou por usar as listras não no sentido horizontal, mas sim no vertical, para quebrar um pouco o que realmente a gente acaba sempre usando a listra no horizontal. Quebrou um pouco, daí deu um efeito maior ainda. Ampliou um pouco mais ainda o pé direito, que ele é E duplo. tem o lavabo aqui também, que vocês usaram um tom de dourado, é isso? Um Sim. dourado fosco, velho, não sei. Meio um bronze envelhecido. Isso, nessa linha. E um contraponto com cristal, com a cortina de tecido cristal também nessas tonalidades, que entraram bem no clima que eles queriam, né? Mais E a sofisticado. sala de televisão, que é esse ambiente que nós estamos, também tem uma cortina nessa linha, né? Um tom também para esses tons de cobre. Só que nesse caso a gente usou um linhão com uma trama um pouco maior e daí também fez um detalhe embarrado para não ficar uma cortina muito simples, para dar um ar mais sofisticado. E aqui no espaço gourmet tem um papel na parede que ele parece... Que papel é esse? Ele é mais encorpado? Que é ele isso? vai lembrar, ele vai remeter a ideia de cortiça. Então eles queriam assim alguma coisa que eles pudessem... exatamente, para dar uma expressão. Então foi optado por esse papel de parede e fazendo contraponto com a cortina da Luxaflex. Ela é uma tela solar, ela vai inibir um pouco a incidência do sol, mas quando ela for acionada, ela vai dar essa ideia de translúcido. Você consegue enxergar o que está lá fora. Isso mesmo. Essa cortina, mesmo baixada, como a gente vê nas imagens, você consegue ver o exterior. Engraçado que eu achei que peças escuras vedassem. Não. Ela tem bem essa ideia assim, ela vai bloquear a incidência solar, fazendo a proteção para os móveis, exatamente. Porque nessa área aqui, geralmente ela vai ser acionada nessas situações. Por causa da posição do sol, acionam, ela inibe um pouco então a entrada, protege o mobiliário, mas ela não bloqueia o visual, que aqui realmente é muito bacana. E a da cozinha eu achei interessante, porque é uma cortina, persiana, não sei o que é aquilo, com uma manivela, é isso? Com um acionamento um pouco diferente do usual, que geralmente a gente tem só aquelas cordinhas nas laterais. Ele facilita bastante, principalmente na cozinha, porque às vezes a gente manuseia com a mão um pouco melecada. Então ali é fácil o acionamento e depois também é fácil da limpeza. Ele é perfeito. Exatamente. E vocês colocaram papel de parede na cozinha? Sim, esse foi um desafio. Como o casal aqui é um jovem casal, então eles aderiram bastante às ideias que se usam em casa-cor, assim, vieram com bastante ideias inovadoras. E eles optaram, ao invés de colocar um ladrilho diferente, um revestimento diferente, optaram pelo papel de parede, com a intenção, cansaram, conseguem substituir ou daí partem para pastilha ou outro revestimento. Maravilhoso. E tem o home, que é uma cortina encorpada, preta, com transparência, e vocês usaram na parede também um papel de parede com umas nuances diferentes, com um brocado, né? Isso. Na verdade é exatamente para fazer esse contraponto. São diferentes, mas se compõem. Exatamente. Para não ficar um ambiente muito escuro, muito carregado, já que a gente optou pela tonalidade preta, então a gente trouxe um pouco mais de cor, um pouco mais de vida para o papel de parede. Mas também o preto no home combina, né? Combina. Tem a ver, tem que ser escuro mesmo, sim. E aqui tem uma transparência. Sim, Não é uma coisa pesada. Exatamente. No dia a dia, se eles quiserem deixar só a cortina fechada e acionamento, mantém a claridade do ambiente. E quando eles quiserem a opção cinema, exatamente, acionam a persiana e fica tudo resolvido. E o quarto do menino eu achei super bonito, o papel de parede, os tons de azul, a cortina também com o barrado, com esse detalhe. Achei a composição toda muito bonita. Ficou uma composição bem bacana, bem Cara de infantil, criança, exatamente.
Fugiu um pouco do que a gente tinha optado pela outra residência que a gente tinha comentado, que era tons de marrons mais masculinos para jovens. Então o azul, essa tonalidade mais clarinha, para o menino eu achei que casou com o papel de parede, o barrado. O quarto da Ayla ficou super bonito também, porque é um papel rosa, com umas flores, mas não são flores definidas. Bem delicado, né? Um aquarelado, um papel de parede um pouco aquarelado. Isso mesmo, meio apagado. E a cortina, pode perceber que é um tecido bem simples, oval, mas que com os barrados e com a barra diferenciada, deu um ar sofisticado para a cortina. E ao mesmo tempo desapareceu, ela compõe o ambiente, ela não precisa ser a estrela. Não, valorizou bastante. E o quarto do casal eu achei super interessante porque tem um barrado, umas listras largas que acompanham todo o quarto. Sim, também é um tecido que compõe com o tecido que é o linhão. Então assim, ó, o linho é um tecido mais rústico e na base então foi usado um tecido mais sofisticado. Um pouco mais encorpado, e que deu um pouco mais de brilho, porque o quarto são tonalidades bem neutras, o papel de parede em listra também na vertical. Também um papel de parede bem neutro, então a gente deu uma atenção maior para a cortina mesmo. E ao mesmo tempo tudo com muita discrição. Sim. E no quarto de vestir ela tem um outro papel de parede com uma cortina, com uma persiana, não sei, parece uns favos. Ela é um pouco mais ondulada, né? Ondulada, perfeito. E daí realmente para compor ela preferiu os medalhões. Que davam um pouco uma característica diferente do quarto. Ela queria uma coisa mais loja. Então foi a situação que a gente achou foram os medalhões. Muito bem, você viu? Eu cansei de tanto andar na casa, de tanto mostrar tudo isso, porque realmente ela não economizou, ela fez a casa inteira. E eu acho que isso que é interessante. Tudo aqui, ambientes diferentes, cozinha, espaço gourmet, home, lavabo, quarto de criança, de casal, tudo isso vocês conseguiram pegar na Luiz Decorações. Sim, e o interessante de estar na Luiz é exatamente isso. A gente vai pontuando ambiente por ambiente e tem essa opção. Faz a composição, cortina, papel de parede, vai jogando e vai tendo a noção da composição da casa no geral. Exatamente, para ficar harmônica no geral. Às vezes você não chegar num ambiente e está extremamente distorcido em relação à casa. Tudo isso foi concebido com os produtos da Luiz Home Office, papel de parede e as persianas. E o trabalho de interiores do escritório que vocês têm em conjunto. Exatamente. Isso? O endereço de telefone está no vídeo, qualquer coisa é só ligar para a Tati, ou então se você gostou dos produtos da Luiz Home Office, o endereço de telefone também está no vídeo. Obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigada.